Olá, doloridos! Hoje eu quero conversar contigo sobre um dos diagnósticos que mais assustam as pessoas, a hérnia de disco. Então, todos os dias eu atendo pacientes que chegam até a clínica dizendo: doutor, apareceu uma hérnia de disco no meu exame de imagem. E a primeira coisa que eu falo é: calma, não é porque tu tem uma hérnia de disco que tu vai passar o resto da vida com dor, e muito menos que tu vai precisar fazer uma cirurgia de coluna. Então, doloridos, primeiramente, vamos entender o que é uma hérnia de disco, né? Então vamos entender o que é uma coluna, né? As estruturas da coluna. Então nós temos aqui uma coluna em tamanho real, temos 7 vértebras cervicais, 12 torácicas, 5 lombares, e as vértebras sacrais elas são fixas, tá? Então vamos entender. Entre as vértebras, nós temos os discos intervertebrais, tá? Esses discos eles servem principalmente para amortecer impactos, né, do nosso dia a dia. Então, para que não fique batendo uma vértebra na outra, osso com osso, existem esses discos que dão flexibilidade para a coluna e ajudam a amortecer esses impactos, né? E uma hérnia de disco, pessoal, ela ocorre quando esse disco intervertebral, ele é um disco fibroso por fora, resistente, e por dentro ele tem tipo um gel, né? E esse gel é que faz a dissipação das cargas, né, e das pressões do dia a dia. Então, é como, fazendo uma analogia, você sabe aquele chiclete, o babalu? É como se fosse um babalu, dentro tem aquele líquido, né? E por fora fica aquele chiclete mais reforçado por fora e por dentro tem aquele líquido. Fazendo uma analogia, né, grosseira, a hérnia de disco é exatamente isso. Quando esse disco intervertebral que fica entre as vértebras se rompe, acaba saindo aquele núcleo de dentro e formando uma estrutura que aperta o nervo. Como vocês podem ver aqui na imagem, ó, aqui nessa estrutura da coluna, aqui nós temos uma hérnia em L4, L5, e vocês notem que quando o disco rompe, se cria uma herniação, uma protuberância, que acaba pinçando o nervo, né? E quando pinça o nervo, aí nós temos aquelas repercussões, dor para a perna, dor irradiada para o glúteo, dormência, formigamento, tá? E esses sintomas, né, ocorrem dependendo da raiz nervosa que é afetada, né? Normalmente ocorre na região lombar, que é a região que mais recebe carga, né, e pressões, mas também é bem comum na região cervical, né? Daí vocês vão ter aqueles sintomas irradiados para o braço, dores, dormência, né, irradiados para o braço. Na região torácica também é possível ter dores, né, ter hérnias, mas não é menos comum, tá bem? Então a hérnia, pessoal, basicamente é isso. O disco intervertebral, que fica entre as vértebras, se rompe, se cria uma herniação, que comprime a raiz nervosa e gera todos esses sintomas aí que as pessoas sentem. Dores irradiadas, dormência, formigamentos. Então, pessoal, o mais importante é entender que ter uma hérnia não significa obrigatoriamente sentir dor. Hoje existem muitos estudos que comprovam que existem muitas pessoas que têm hérnia de disco e não apresentam sintoma nenhum. E isso acontece porque a hérnia sozinha, ela nem sempre é o problema. Então por que existem tantas pessoas que sentem dor? Porque muito próximo dos discos passam as raízes nervosas. E quando existe uma inflamação, uma irritação dessas estruturas, então pode surgir os sintomas como dor lombar, dor irradiada para a perna, né, formigamentos, dormência, sensação de choque. Né, em alguns casos, né, mais grave, né, perda de força em alguns casos. Então, mas é importante entender outra coisa. Nem toda dor que desce para a perna significa uma hérnia grave. E nem toda hérnia grande provoca muita dor. Na prática clínica, muitas vezes acontece ao contrário. Por isso, nós nunca tratamos apenas a ressonância magnética. Nós tratamos a pessoa. E como uma hérnia aparece? Na maioria das vezes, ela não surge de um único movimento. Ela é uma consequência de um processo que acontece ao longo dos anos. Sedentarismo, excesso de peso, movimentos repetitivos, tabagismo, perda de força muscular, sono ruim, e até o estresse podem contribuir para a sobrecarga da coluna. Por isso eu sempre digo, né, que a hérnia ela não é apenas um problema mecânico. Ela faz parte de um contexto muito maior. E o estresse influencia? Sim. O estresse ele não cria uma hérnia, né, mas ele aumenta muito a intensidade da dor. E quando vivemos, né, constantemente em estado de alerta, o nosso sistema nervoso ele fica mais sensível. A musculatura
permanece mais tensa, dormimos pior e o cérebro passa a interpretar o estímulo de forma mais intensa. E é por isso que duas pessoas com exames muito parecidos podem sentir dores completamente diferentes. E a hérnia pode melhorar? Sim. Talvez essa seja uma das informações mais importantes, né? Hoje sabemos que muitas hérnias podem diminuir o tamanho e até serem reabsorvidas pelo organismo. Existem muitos estudos sobre isso. Além disso, mesmo quando a hérnia continua presente no exame de imagem, muitas pessoas deixam de sentir dor porque o corpo ele se adapta e o processo inflamatório diminui. E quando é necessário operar? Operação hoje em dia, pessoal, é apenas em situações específicas, né? Quando a perda de força é importante, principalmente alterações neurológicas graves, por exemplo, o paciente não consegue controlar esfíncter, urina, fezes, né? Ou se ele está com dor e fez um tratamento conservador bem conduzido e não apresentou resultados, aí é a indicação cirúrgica. Caso contrário, a grande maioria dos pacientes respondem muito bem ao tratamento conservador. E o tratamento, pessoal? É importante dizer que não existe um tratamento infalível para todos os casos. Então, as abordagens elas variam bastante, né? Então, tem muitos profissionais, né, como eu, que trabalham especificadamente com coluna. Então, geralmente esses tratamentos costumam dar melhores resultados, né? O que o profissional precisa, primeiramente, é uma sensibilidade clínica. O paciente às vezes chega com muita dor, não dá para nós entrarmos diretamente com exercícios, com fortalecimento, que precisamos primeiro controlar a dor. Então, existem várias técnicas, vários aparelhos, né, de controle da inflamação aguda, depois vem uma parte mais mecânica, que é importante, além de desinflamar a coluna, desinflamar a hérnia, é tu restaurar a biomecânica da coluna, fazer a tua coluna voltar a funcionar como antes. E isso, existem técnicas como máquina de tração, osteopatia, quiropraxia, várias terapias manuais, né, sendo bem conduzido e na hora certa. Tem profissionais que trabalham muito bem com pilates, né, exercícios terapêuticos, bem orientados, bem focalizados. Então, existem várias abordagens e cada paciente vai reagir melhor a alguma abordagem. Então, o terapeuta tem que ter essa sensibilidade clínica de saber conduzir o que o paciente reage melhor. Então, o que nós sabemos hoje? Que as hérnias de disco, de 85% a 90% das hérnias, podem ser tratadas sem a necessidade de cirurgia. Isso não sou eu que estou falando, existem vários estudos que comprovam isso. Outros fatores importantes, pessoal. Controle do estresse. O estresse aumenta muito a dor e a sensibilidade nervosa. Então, tu dormir melhor, controlar o estresse, relaxar mais, ajuda muito durante esse tratamento, tá bem? E o que eu gostaria que tu levasse desse vídeo? Se você recebeu um diagnóstico de hérnia de disco, não tenha medo. A hérnia, ela faz parte do diagnóstico, mas ela não define quem tu é. E ela não determina o teu futuro. Então, muitas pessoas convivem com hérnia e levam uma vida absolutamente normal. E o mais importante é fazer uma boa avaliação e entender a verdadeira causa da tua dor. Escolher o melhor tratamento para ela. Então, já te inscreve no canal, porque aqui tu vai aprender a entender a tua dor, a tua coluna, sem mitos e sem terrorismo.